Minha mãe jogou fora todas as minhas coisas durante o funeral do vovô para ceder meu quarto à enteada dela. Mas quando o vovô deixou a casa para mim no testamento, fui eu quem fez as malas dela. A reação dela foi inacreditável. Minhas primeiras lembranças são preenchidas pelo calor do sorriso do meu pai e pelo aconchego do nosso pequeno apartamento alugado. Eu sou a Carla, e até os meus 13 anos, minha vida foi nada menos que comum, na melhor das formas. Meu pai, James, era daquele tipo que transformava tudo em uma aventura. Mesmo morando num apartamento modesto, ele transformava a nossa minúscula varanda em um jardim encantado e a sala de estar em uma fortaleza durante os finais de semana chuvosos. Minha mãe, Sarah, era diferente, mais reservada, sempre sonhando com uma casa maior e uma vida mais grandiosa. Mas naquela época, as diferenças entre eles pareciam se equilibrar perfeitamente. Carla querida, você gostaria de passar o final de semana na casa do vovô? Muitas vezes ela perguntava, e eu pulava na chance. Não porque não quisesse estar em casa, mas porque a casa do vovô Richard era como um segundo lar para mim. Era uma linda casa vitoriana de 2 andares, com pisos de madeira que rangiam e cantos sem fim para explorar. Sua mãe precisa de um tempo a sós com seu pai, explicava o vovô com um sorriso maroto sempre que eu chegava à porta dele. E eu preciso do meu tempo com minha neta preferida. Eu era uma criança perspicaz, mais do que os adultos ao meu redor imaginavam. Entendia que, às vezes, a mãe precisava de espaço, que ela e o pai tinham sua própria relação a cuidar. Isso não me machucava. Se algo me fazia sentir madura. E além disso, aqueles fins de semana com o vovô eram preciosos. Ele me contava histórias sobre a infância do papai, me ensinava a lidar com dinheiro. Ele, que era um gerente de banco aposentado, fazia as melhores panquecas do mundo. Sabe, Carla? Me disse certa vez enquanto tomávamos café da manhã na varanda dele. Sua mãe sonha com uma casa igual a essa. Mas sabe, o que é mais importante do que ter uma casa grande? Um lar repleto de amor. Eu assentia, compreendendo. Mesmo tão jovem, já sabia que nosso apartamento podia ser pequeno, mas era cheio de amor. O pai vinha do trabalho na seguradora, me pegava nos braços e me girava, enchendo a mãe de beijinhos até ela rir, mesmo que relutantemente. Aqueles momentos faziam nosso diminuto espaço parecer infinito, mas a vida tem um jeito de mudar quando menos se espera. Eu tinha 13 anos quando meu pai começou a emagrecer rapidamente. No início, ele brincava, dizendo que finalmente estava entrando em forma, mas os olhos dele contavam outra história. As visitas ao médico passaram a ser mais frequentes, e o semblante da minha mãe se enchia de preocupação. "É só uma fase, papai", dizia ele, enquanto ajeitava meu cabelo com delicadeza. "Logo estarei de volta ao normal." Mas não estava. A doença, um agressivo câncer de pâncreas, consumiu-o como um incêndio incontrolável. Em poucos meses, meu pai forte e vibrante se tornou uma sombra do que fora. Eu assistia, impotente, enquanto a mãe tentava segurar tudo junto, mas eu conseguia ver ela desmoronando por dentro. A última conversa que tive com o pai ficou para sempre gravada na memória. Ele estava deitado na cama do hospital, a mão mal conseguia segurar a minha. "Cuide da sua mãe por mim, princesa", ele sussurrava. "E deixe o vovô te guiar. Ele é mais sábio do que todos nós juntos." O ano seguinte, a morte do papai parecia viver em um nevoeiro. Minha mãe mergulhou tão fundo numa depressão que mal conseguia olhar para mim. Acho que eu lhe lembrava demais dele. Graças a Deus pelo vovô Richard. Ele se tornou minha rocha, meu porto seguro na tempestade que nossas vidas haviam se tornado. Morar na casa do vovô não era mais apenas uma solução temporária. Transformou-se no meu novo normal. Todas as manhãs, eu acordava no que fora o antigo quarto do papai, cercada pelas fotos da infância dele e por troféus. O vovô fazia questão de me manter nos estudos, me ajudava com a lição de casa e fazia o possível para preencher o vazio deixado pelos meus pais. Um por ter partido, o outro pelo luto. A mãe ligava de vez em quando, mas a voz dela sempre parecia distante, desconectada. As visitas se tornaram ainda mais esporádicas. Passavam por aqui rapidinho, sem sequer encontrar tempo para me olhar nos olhos, e ela saía novamente correndo. Eu aprendi a não esperar mais nada. Então, exatamente 1 ano e 2 meses após a morte do papai, tudo mudou. Minha mãe apareceu na porta do vovô numa manhã ensolarada de sábado, e eu quase não a reconheci. Desapareceu a viúva enlutada de preto, e no lugar, apareceu alguém vestindo um vestido amarelo vibrante e ostentando um corte de cabelo novo. O rosto dela irradiava felicidade. "Carla, querida, arrume suas coisas. Você está voltando para casa", anunciou, pulando de empolgação como uma adolescente. Olhei para o vovô, confusa. Ele parecia tão surpreendido quanto eu. No caminho de volta para o nosso apartamento, ficamos ouvindo o papo animado da mãe, falando de tudo e nada ao mesmo tempo. Era como sentar ao lado de uma estranha que, por acaso, se parecia com minha mãe.
Mas o verdadeiro choque aconteceu quando atravessamos a porta do apartamento. Ali, na nossa pequena sala de estar, estavam um homem alto e uma menina que aparentava ter cerca de 3 anos a menos do que eu. Ambos sorriram timidamente enquanto a mãe, praticamente dançando, se dirigia a eles. Carla, essa é o Robert e a filha dele, Emma. O Robert é meu noivo, e a Emma será sua nova irmã. Estamos noivos para casar em breve. Minha mãe exibia um sorriso radiante, agarrando o braço do Robert. Meu mundo começou a girar. O quê? Quando isso aconteceu? Pensei. Ah, já estamos namorando há um tempo. A mãe gesticulou de maneira despreocupada. Eu não contei a ninguém sobre nosso relacionamento. Você sabe como as pessoas podem ser ciumentas e julgadoras. Melhor assim, pensei eu. Eu tropecei até o meu antigo quarto, sem nem registrar que ele havia sido redecorado. Com as mãos trêmulas, peguei o celular e liguei para o vovô. Ele atendeu logo na primeira campainha. Mãe tem um noivo, sussurrei no telefone. Ela vai se casar e não contou nada para ninguém. Tem um homem aqui e a filha dele, acrescentei. O vovô chegou em menos de 20 minutos. Consegui ouvir a conversa do meu quarto enquanto ele confrontava a mãe. Sarah, como você pode fazer isso sem contar para ninguém? Sem sequer contar para a sua própria filha? Papai, estou feliz, pela primeira vez em muito tempo. A voz da mãe, defensiva, ecoava no corredor. Decidi recomeçar, viver de novo. O James gostaria disso. Ele não gostaria de me ver afundar na depressão para sempre, disse o vovô, após uma longa pausa, com a voz pesada de resignação. O ano que antecedeu o casamento parecia viver num estranho universo paralelo. Nosso pequeno apartamento ficou ainda mais apertado com 4 pessoas em vez de 2. Mas o pior não era esse. O que realmente me afetava era ver a Emma, minha futura meia-irmã, ter a mãe aos pés dela. Mãe, você pode me ajudar com o meu cabelo? Pedia a Emma. E minha mãe largava tudo, inclusive a nossa conversa, para ajudá-la. O jeito que ela dizia mãe me fazia arrepiar, especialmente porque ela conhecia a minha mãe há apenas alguns meses. Parecia que a mãe via em Emma o único ser no mundo. Quando a Emma mencionou que adorava balé, a mãe imediatamente a inscreveu em aulas particulares. Algo que eu implorava há anos, mas que me diziam ser impossível por falta de dinheiro. Quando a Emma reclamou que seu celular antigo estava lento demais, a mãe comprou para ela o modelo mais novo de iPhone. Quando a Emma quis redecorar o lado dela no quarto que agora dividíamos, a mãe a levou às compras e gastou centenas de reais com novas roupas de cama, cortinas e decorações. Sua irmã precisa se sentir bem-vinda aqui, dizia a mãe sempre que eu tentava apontar a disparidade de tratamento. Meia-irmã, corrigia eu. E eu também preciso me sentir bem-vinda. Ela simplesmente balançava a cabeça e se afastava. O próprio dia do casamento foi uma celebração modesta num salão de festas local, mas a mãe resplandecia de felicidade. Eu estava ali, vestida de madrinha, observando enquanto ela se preocupava apenas com o cabelo e a maquiagem da Emma, sem sequer me lançar um olhar. Durante toda a cerimônia e a festa, a mãe manteve a Emma pertinho, segurando a mão dela e apresentando-a para todos como se fosse minha linda filha. Eu poderia muito bem ter sido uma garçonete, de tão pouco que recebia de atenção. O vovô presenteou-os com um cheque de 5.000 Harleys como presente de casamento, uma quantia generosa para qualquer padrão, mas ouvi a reação da mãe ao encurralá-lo perto dos banheiros. Sério, papai? Um cheque? Ela bufou com o rosto ruborizado, misturando o brilho do champanhe com a raiva. Eu contava com você para nos dar a casa. Agora somos uma família de verdade. Precisamos de espaço. Aquele apartamento é pequeno demais para 4 pessoas. O vovô permaneceu calmo, embora eu visse a decepção nos olhos dele. Sarah, você está com pressa demais. Primeiro o noivado repentino, agora isso. Aquela casa não é apenas um bem para ser repassado num impulso. Além do mais, é lá que a Carla passa metade do tempo agora. Então é isso, é? Agora você está fazendo diferença de tratamento, não é? Não, estou sendo prática. E talvez você também devesse ser. Eu me desviei antes que notassem minha presença, mas aquela conversa me assombrava. Minha mãe havia mudado tanto que eu mal a reconhecia mais. Ela tinha criado em sua mente essa nova família perfeita, onde a Emma era a criança estrela e o Robert, o marido ideal. Parecia não haver espaço nenhum para mim. Então eu fiz o que qualquer pessoa que se sente indesejada faria. Passei cada vez mais tempo na casa do vovô. Pelo menos lá, eu não precisava fingir felicidade por ter sido substituída. 4 anos se passaram desde aquele momento, e quando eu estava prestes a me formar no ensino médio, morar naquele apartamento se tornara uma verdadeira aula de como evitar conflitos. Eu aprendi a ser quieta, a ocupar o mínimo de espaço possível, passando a maior parte do tempo sozinha no meu quarto ou na casa do vovô. Numa noite, durante o nosso jantar familiar semanal,
Mais uma encenação de que éramos uma família feliz. Decidi compartilhar meus planos para o futuro. Fui aceita na Universidade Estadual, anunciei, tentando manter a voz firme. Quero estudar finanças e administração, completei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A mãe largou o garfo, trocou um olhar com o Robert e limpou a garganta. Na verdade, Carla, acho que seria melhor se você começasse a trabalhar depois da formatura. Faculdade não é necessária para todo mundo. Fiquei olhando para ela, atônita. Como assim? Do que você tá falando? O papai criou um fundo universitário para mim antes de morrer. Sempre quis que eu fizesse faculdade. Minha mãe se remexeu desconfortável na cadeira. Sobre esse fundo, o Robert e eu conversamos e achamos que seria melhor guardar esse dinheiro para a educação da Emma. Ela é incrivelmente talentosa, sabe? Tá entre as melhores da turma. Vai precisar de uma boa universidade para alcançar todo o potencial dela. Robert assentiu com aquele ar de quem acha que sabe tudo. A Emma tem uma aptidão extraordinária nos estudos. Seria o mais certo a se fazer, Carla. Você pode trabalhar por alguns anos, economizar e então ir para a faculdade, se ainda quiser. Foi como levar um soco no estômago. O fundo universitário. O último presente que meu pai havia deixado para mim. Eles queriam levar isso também. Esse dinheiro é meu, eu disse com a voz tremendo de raiva. O papai deixou especificamente para minha educação. Vocês não podem simplesmente dar para Emma. Não seja egoísta, Carla, disse minha mãe com os olhos cheios de lágrimas. A Emma é sua irmã. Meia-irmã, corrigi, levantando tão rápido que a cadeira caiu para trás. E esse dinheiro é a última coisa que me resta do papai. Você já deu tudo para ela. Meu quarto, sua atenção, seu amor. Mas isso aqui não. Isso vocês não vão levar. Como você se atreve? Minha mãe agora chorava. Mas eu via claramente a manipulação por trás das lágrimas. Depois de tudo o que fizemos por você, a Emma precisa... A Emma precisa? Interrompi, com a voz embargada pela fúria. E o que eu preciso? E o que o papai queria pra mim? A discussão terminou com portas batendo e lágrimas, em sua maioria, da minha mãe, enquanto ela chorava aos gritos sobre o quanto eu era egoísta. Depois daquela noite, o apartamento ficou ainda mais hostil. Ninguém falava comigo a não ser quando era estritamente necessário. Emma passava por mim no corredor com um sorrisinho de deboche, e Robert sequer me olhava na cara. No dia da formatura, não fiquei surpresa ao ver apenas o vovô na plateia. Ele aplaudiu tão alto que parecia valer por 4 pessoas, e o sorriso orgulhoso dele significava mais pra mim do que qualquer coisa que aquela família poderia oferecer. Naquela noite, coloquei tudo o que eu tinha em 3 caixas de papelão e uma mala velha. O vovô me ajudou a colocar tudo no carro. Seu quarto vai estar sempre te esperando, querida, ele disse, enquanto deixávamos o apartamento. Sempre esteve. Sempre vai estar. Nem olhei pra trás. Lá não tinha mais nada pra mim. A vida universitária virou minha fuga. Me joguei nos estudos determinada a deixar meu pai e o vovô orgulhosos. Os cursos de administração e finanças me fascinavam, e percebi que tinha talento pra coisa. Algo que com certeza faria meu pai sorrir. Todas as noites eu ligava pro vovô para contar o que tinha aprendido. Me explica de novo aquele negócio de derivativos? Ele dizia, mesmo sabendo mais sobre finanças que qualquer professor meu. Adoro ouvir você explicando. Mas conforme os anos foram passando, comecei a notar mudanças na voz do vovô durante as ligações. Ele se cansava mais rápido, e o brilho afiado do humor dele às vezes parecia apagado. Nas visitas, eu o via fazendo careta ao se levantar, ou esfregando o peito quando achava que eu não estava olhando. É só a idade chegando, ele dizia sempre que eu perguntava sobre a saúde dele. Nada com que se preocupar, minha flor. Mas eu me preocupava. Comecei a ligar 2 vezes por dia em vez de uma. Nos fins de semana, dirigia até a casa dele sempre que dava, não só nos feriados. Sentávamos na cozinha, tomávamos chá e conversávamos sobre tudo e nada, como nos velhos tempos. Às vezes eu pegava ele me olhando com um carinho tão profundo que minha garganta se apertava. Estava no meio do último semestre quando minha mãe ligou. Quase não atendi. Era a primeira vez que ela me ligava em 4 anos. Mas alguma coisa me fez pegar o telefone. O vovô morreu ontem à noite, ela disse com a voz seca sem emoção. O funeral vai ser na quinta, às 14 horas, na funerária Hartford. O celular escorregou da minha mão. Não lembro direito do que aconteceu depois, só que minha colega de quarto me encontrou encolhida no chão, chorando sem conseguir parar. Quinta-feira chegou rápido demais, e ao mesmo tempo demorou demais. A funerária era exatamente o tipo de lugar que o vovô escolheria. Simples, elegante, com janelas enormes deixando a luz natural entrar. Cheguei cedo. O vestido preto parecia apertado demais, minha pele sensível demais. Tudo errado, porque o vovô não estava ali para consertar. Achei que veria minha mãe e a família dela, mas não estavam lá. Em vez disso,
Era o Sr. Harrison, amigo do vovô da época do banco, quem estava organizando tudo. Eles se atrasaram um pouco. Ele explicou quando perguntei. Sua mãe ligou dizendo que iam demorar. A cerimônia foi linda, cheia de pessoas da vida do vovô contando histórias sobre a bondade dele, sua integridade, seu senso de humor. Sentei na primeira fileira, sozinha com meu luto, até que no meio da cerimônia, ouvi a porta dos fundos se abrir. Minha mãe entrou com Robert e Emma, todos vestidos com roupas pretas perfeitamente combinadas. Sentaram-se no fundo e minha mãe sequer olhou na minha direção. O rosto dela estava congelado, numa expressão de tristeza calculada, mas os olhos já analisavam o ambiente, avaliando, planejando. Virei de volta para a frente, agora com as lágrimas queimando de raiva e dor. Nem ali, nem naquele momento, ela conseguia me reconhecer. Não conseguia deixar de lado a mesquinharia nem por um dia para lamentar a morte do próprio pai. Depois do funeral, fui direto para a casa do vovô, minha casa nos últimos 4 anos, e parei em choque com o que vi. Espalhados pelo gramado da frente como lixo sem valor estavam sacos de lixo cheios das minhas coisas. Minhas roupas, meus livros, meus álbuns de fotos. Tudo do meu quarto tinha sido jogado fora sem o menor cuidado. Alguns sacos estavam rasgados, espalhando pedaços da minha vida pela grama. Com as mãos trêmulas, tentei usar minha chave na porta da frente. Não girava. Tinham trocado a fechadura. Eu ainda estava ali, segurando a chave inútil, quando a porta se abriu. Minha mãe apareceu no batente com o mesmo vestido preto do funeral, mas agora com uma expressão de triunfo, não de luto. "Ah, que bom que veio pegar suas coisas", disse como se estivesse me fazendo um favor. "Essa é minha casa agora." O papai se foi, e como única filha, eu sou a herdeira legítima. Já mandei trocar as fechaduras. Vamos nos mudar hoje à noite. Fiquei olhando para ela, sem conseguir processar tamanha crueldade. "Você nem conseguiu esperar o funeral acabar? Essas são minhas coisas. Minha casa." "Não, agora é a minha casa." Ela me cortou, seca. "E é melhor você pegar suas tralhas logo, senão vai tudo pro lixo. Preciso do espaço para as coisas da Emma." Sorriu, gelada. "Ah, e ela vai ficar com seu antigo quarto, aliás. Sempre quis um quarto maior." Me sentia anestesiada enquanto recolhia minhas coisas, enfiando tudo de volta nos sacos rasgados, tentando salvar as fotos do papai e do vovô espalhadas pela grama. Minha mãe ficou ali na porta o tempo inteiro, me vigiando como uma guarda de segurança, para garantir que eu não roubasse nada. A volta para a República da faculdade foi um borrão de lágrimas e incredulidade. Minha colega de quarto me ajudou a subir tudo, sem fazer perguntas quando viu o meu estado. Uma semana depois, recebi uma ligação de um escritório de advocacia. "Senhorita Johnson, aqui é o Sr. Anderson do escritório Anderson em Associados. Sou o tabelião do seu avô. Precisamos que a senhorita venha para a leitura do testamento dele. Quinta-feira às 10 horas funciona para você?" Aceitei, embora não visse sentido. Minha mãe já tinha deixado bem claro que herdaria tudo. Quando cheguei ao escritório naquela quinta, minha mãe, Robert e Emma já estavam lá, sentados como se fossem realeza nas poltronas de couro. Emma examinava as unhas, enquanto Robert mexia no celular. Os olhos da minha mãe se estreitaram ao me ver. "O que você tá fazendo aqui?" Minha mãe perguntou alto o suficiente para todo mundo no escritório ouvir. "Você claramente não é necessária para isso. Estamos tratando de assuntos de família. O senhor." Anderson ajeitou os óculos e começou a ler o documento à sua frente. "Eu, Richard James Mitchell, em pleno juízo e saúde, declaro este como meu último testamento e vontade." Ele começou com a linguagem formal de sempre, mas já dava para ver minha mãe sorrindo vitoriosa. Esse sorriso congelou no rosto dela quando o Sr. Anderson continuou. "A minha querida neta, Carla Johnson, deixo minha casa na rua Oak, número 1542, junto com todos os seus pertences e minha conta poupança no valor de $475.000. O silêncio que se seguiu foi absoluto, até que a voz da minha mãe explodiu como uma bomba. "O quê? Isso tá errado!" Ela arrancou o documento das mãos do Sr. Anderson, os olhos vasculhando o papel em desespero. "Cadê a minha parte? Eu sou a filha dele!" O Sr. Anderson pegou o testamento de volta com toda a calma do mundo. "Senhora Waters, os desejos do seu pai estão bem claros. Ele deixou tudo para a senhorita Carla Johnson. Não há nenhuma cláusula referente à senhora neste documento." "Isso é impossível!" O rosto dela agora estava vermelho como um tomate. "Ela manipulou ele. Envenenou ele contra mim. Eu vou contestar esse testamento!" gritou ela, já quase fora de controle. "O testamento é sólido como pedra", afirmou o Sr. Anderson, firme. Seu pai o registrou com testemunhas e firma reconhecida há 6 meses. Estava plenamente consciente, como atestado pelo próprio médico. Qualquer tentativa de contestação será inútil. E cara, foi aí que a estratégia da minha mãe mudou. A raiva nos olhos dela deu lugar a lágrimas enquanto ela se voltava para mim.
Carla, querida, por favor, implorou com a voz doce como mel. A gente já deixou nosso apartamento. Mudamos tudo ontem. Não temos pra onde ir. Você não pode simplesmente nos jogar na rua. Somos uma família. Levantei-me, segurando a pasta que o Sr. Anderson acabara de me entregar. Dentro estavam a escritura da casa, os documentos de transferência de propriedade e todo o arsenal legal confirmando que eu era a nova dona do imóvel. Família? Perguntei baixinho. Igual a forma como você jogou minhas coisas no jardim antes mesmo do vovô ser enterrado. Igual a quando tentou roubar meu fundo universitário. Igual ao jeito que me tratou nos últimos 4 anos. Aquilo foi diferente. Nós estávamos... Começou ela. Esse é o seu problema, não o meu. Cortei virando de costas. Sugiro que comecem a procurar um novo apartamento. Fui direto para a casa do vovô. Minha casa agora. Mas não consegui entrar. Peguei o celular e liguei para um chaveiro, explicando a situação. Quando ele chegou, mostrei os documentos devidamente autenticados. Eu sou a proprietária legal desta casa, expliquei mostrando a papelada. Preciso que abra essas fechaduras e troque todas. Quero ser a única com as chaves. Enquanto o chaveiro fazia seu trabalho, juntei tudo que pertencia à minha mãe, ao Robert e à Emma. As roupas já desencaixotadas, os itens de banheiro, os pôsteres da Emma colados na parede do meu antigo quarto. Coloquei tudo em sacos de lixo, exatamente como fizeram com as minhas coisas. Quando o chaveiro terminou e me entregou as novas chaves, arrastei todos os sacos até a varanda e os organizei direitinho. A ironia da situação não passou despercebida. Agora as coisas deles estavam no mesmo lugar que as minhas tinham sido jogadas dias antes. Enquanto o sol se punha, ouvi o som conhecido do carro da minha mãe entrando na garagem. Observei da janela da sala, o lugar favorito do vovô para ler o jornal, enquanto a cena se desenrolava exatamente como imaginei. O que é isso? O grito da minha mãe ecoou mesmo com as janelas fechadas. Nossas coisas! Tudo está aqui fora! Abri a porta, mas permaneci firme no batente quando eles se aproximaram. O rosto da minha mãe estava vermelho de ódio. Robert parecia ter engolido algo estragado, e Emma já soluçava com lágrimas dramáticas. Como você ousa? Minha mãe subiu as escadas da varanda. Nós moramos aqui agora. Você não pode fazer isso com a gente. Na verdade, posso sim, respondi com a voz calma. Esta casa agora é legal e justamente minha. Peguem suas coisas e vão embora. A gente não tem pra onde ir, Emma choramingou. Devia ter pensado nisso antes de abrir mão do apartamento, respondi fria. Não é problema meu. Minha mãe tentou me empurrar pra entrar na casa, mas eu fiquei firme. Sai da frente, Carla. Isso é ridículo. Essa é a casa do meu pai. Não, agora é a minha casa, disse sem hesitar. E se você não sair daqui com suas coisas agora, vou chamar a polícia e te denunciar por invasão de domicílio. Depois disso, esses sacos vão todos direto pro lixo. Peguei o celular. A escolha é sua, mãe. Do mesmo jeito que você me deu uma escolha com as minhas coisas, lembra? Os minutos seguintes foram recheados de xingamentos e ameaças. Enquanto recolhiam os sacos, minha mãe alternava entre choros e gritos sobre o quanto tudo aquilo era injusto. Emma não parava de repetir que eu ainda ia me arrepender. E Robert resmungava algo sobre contestar o testamento. Quando colocaram o último saco no porta-malas, minha mãe me encarou pela última vez. Você não é mais minha filha. Seu pai teria vergonha de você. Eu sorri triste. Não, mãe. O papai teria orgulho por eu finalmente ter me defendido. Adeus. Observei enquanto o carro sumia na esquina. Isso foi há 6 meses. Desde então, minha vida virou uma montanha-russa de mudanças, cura e crescimento. Estou no último semestre da faculdade agora, prestes a me formar com honras. Aluguei a casa para uma família adorável. Um casal com 2 menininhos que me lembram do jeito que o papai brincava comigo. O aluguel mensal deles está me ajudando a construir uma boa poupança, exatamente como o vovô gostaria. Na minha primeira noite sozinha na casa, encontrei uma carta do vovô no cofre do escritório. Estava cuidadosamente guardada dentro de um envelope com meu nome, escrito na caligrafia conhecida dele. Minhas mãos tremiam quando abri. Minha querida Carla, começava. Se você está lendo isso, é porque já lidou com a reação da sua mãe ao meu testamento. Sinto muito por ter te colocado nessa situação, mas eu conhecia a Sarah bem demais. Sabia exatamente o que ela tentaria fazer. Você tem a integridade do seu pai e o senso de negócios que herdei de uma vida inteira de trabalho. Use os dois com sabedoria. A casa é sua para fazer o que quiser. Só te peço uma coisa. Mantenha as fotos da família no sótão. Algumas memórias valem a pena ser guardadas, mesmo as dolorosas. Com amor sempre, vovô. Chorei naquela noite. Lágrimas de tristeza, alívio e gratidão. O vovô sempre esteve ao meu lado, até quando já não podia mais estar fisicamente. A carta me lembrou que eu nunca estive sozinha, que o amor e a sabedoria dele sempre caminham comigo. Cumpri minha promessa. O sótão ainda guarda as fotos da família, até as que tem minha mãe. Elas fazem parte da minha história,
e embora alguns capítulos doam, todos me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Quanto à minha mãe, Robert e Emma, sei que ainda estão na cidade. Ouvi dizer que acabaram conseguindo outro apartamento. Minha mãe tentou entrar em contato algumas vezes, mas sempre para pedir alguma coisa: dinheiro, favores ou ajuda. Escolhi não responder. Aprendi que alguns capítulos da nossa vida precisam ser encerrados. Agora estou focada no meu futuro, deixando o passado para trás, mas guardando as lições que ele me ensinou. Estou começando um novo capítulo, onde eu mesma defino o que é felicidade e sucesso. O vovô e o papai me deram as ferramentas para construir uma vida boa, e estou determinada a honrar esse legado. Às vezes, família não é quem te coloca no mundo, é quem acredita em você, quem te protege e quem te ajuda a crescer. O vovô foi minha verdadeira família, e agora eu carrego o amor dele comigo em cada passo que dou.